A revolta do povo que cansou de ser manipulado pela emissora que agora colhe o que plantou, a cara de pau sem tamanho de Daniela Lima em mais uma fala absurda e a cara de pau maior ainda de Lula ao cobrar agradecimentos. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Lembra que eu mostrei na sexta-feira passada que a Globo, quando resolveu dar um pouco mais de atenção ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, após o show da Madonna, é claro, começou a sentir na pele a rejeição do público? Por que a Globo só veio agora aqui gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Eu mostrei também que, mesmo assim, eles ainda continuavam insistindo nas mesmas narrativas, que já foram desmentidas, mas que eram alinhadas às do governo. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários. Pois é, só que as coisas que aconteceram depois disso mostraram que aquilo que eu mostrei na sexta-feira era apenas o começo da revolta do povo gaúcho contra a emissora que ainda insiste nas velhas estratégias de manipulação e que, ao seguir a mesma narrativa do governo Lula, tenta minimizar o trabalho daqueles que realmente estão carregando o Rio Grande do Sul nas costas. Os vídeos que você verá a seguir são a pura demonstração de que a Globo, mesmo que através de suas afiliadas regionais, está colhendo aquilo que plantou. Quando uma repórter entrevista ao vivo uma pessoa na rua, como foi o caso desse socorrista, mas esquece de verificar antes se o entrevistado está alinhado às suas narrativas, verdades começam a aparecer e levam a repórter a ter que interromper a entrevista com a primeira desculpa que lhe vem à cabeça. Entrou mais de 4.000 pessoas, nós resgatamos mais de 4.000 pessoas e mais de 1.000 animais, tá? O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos, a gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter Thiago Eldes, que está num outro ponto aqui do Rio Grande do Sul. Agora, quando o repórter já seleciona alguém que vai falar aquilo que eles querem exibir, como fica perceptível com esse entrevistado, que citou Felipe Neto, aí é o restante do povo presente no local que resolve mostrar que ali não tem nenhum palhaço para esse circo que a emissora está fazendo. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui, o que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grade Brasil. Sim. Léo, a gente vai organizar aqui melhor, daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui, o pessoal está um pouco incomodado com a situação, daqui a pouquinho a gente volta com certeza. E mesmo quando não há entrevistado, aparece alguém para falar ao vivo aquilo que a Globo está merecendo ouvir. O que a gente pode assegurar, Léo, é que em alguns lugares a gente vê alguns itens em menor quantidade. Olha aqui outro caso em que voluntários não aceitam ficar em silêncio diante da emissora que distorce os fatos. Eles recebem atendimento médico, vários atendimentos quando chegam aqui e conseguem então ser atendidos. Choveu forte ao longo do dia aqui em Porto Alegre. O trabalho de resgate na Orla do Guaíba precisou ser... A gente está recebendo aqui algumas manifestações. Na Orla do Guaíba precisou... Renata, eu vou precisar voltar com você. Daqui a pouco a gente conversa. Agora pense aqui comigo. Se já está tão claro para o povo que a Globo não está mostrando aquilo que realmente está acontecendo, não está dando valor àqueles que realmente são os heróis nessa tragédia, você imagina então o quanto o governo Lula está distorcendo os fatos para que o próprio William Bonner confronte Paulo Pimenta em entrevistas sobre os casos elencados pelo ministro no ofício em que ele pediu investigação sobre as supostas fake news. Agora, ministro, como jornalista e cidadão, eu tenho redes sociais, eu não tenho a menor dúvida do poder nocivo das fake news e da existência da presença delas no mundo inteiro, dúvida nenhuma. Mas me chamou a atenção que entre as postagens que o senhor encaminhou no seu pedido de investigação, algumas não têm uma característica tão clara de fake news. Muitas têm. Fake news indiscutível. Mas algumas têm uma característica mais de uma crítica ou de um comentário crítico ao governo. Eu gostaria de saber qual foi o critério que o senhor aplicou para incluir estas postagens também no seu pedido de investigação. Peraí, vamos já corrigir aqui a colocação de William Bonner. Não é que nessas postagens não haja fake news de forma tão clara. O fato é que em algumas delas não há fake news, há apenas críticas à atuação do governo, como por exemplo dizer que ele está sendo ineficaz. Eu mostrei em um vídeo na semana passada essas publicações. Se você não assistiu, recomendo que você volte aos vídeos anteriores aqui do canal e assista. Pois bem, agora vamos à resposta de Paulo Pimenta, que obviamente foi evasiva e muito longe da realidade. Olha, Bonner, eu respeito
como um princípio a liberdade de expressão. Jamais partiria de mim qualquer iniciativa que tentasse censurar ou transformar um debate político num momento tão delicado e tão sério como esse. O que nós procuramos encaminhar é para que a Polícia Federal identifique iniciativas que, do nosso ponto de vista, prejudicaram as ações que estão sendo realizadas, especialmente de resgate e salvamento, e a nossa capacidade de mobilização para abastecer. Pois é, mas essa pergunta de William Bonner foi apenas um caso isolado, porque de resto, a Globo, em especial a Globo News, segue com as suas pseudo-jornalistas insistindo ainda nas mesmas narrativas. Pablo Hortelado diz o seguinte, esse estudo do professor: 31% das publicações no Twitter com as palavras-chave Rio Grande do Sul ou tragédia entre as 10 e as 14 horas de hoje. Veja só, em 4 horas. 31%, ou seja, quase um terço de todas as publicações relacionadas a Rio Grande do Sul ou tragédia entre 10 e 14 horas de hoje aderiam ao discurso de que o governo e entidades governamentais não só não estariam se empenhando em ajudar a população, como estariam efetivamente criando obstáculos, exigindo licenças para andar de lancha, ajudar com barco, jet ski, nota fiscal de caminhão, o que também já foi desmentido. Desmentido? Pelo amor de Deus, eu já mostrei aqui nos vídeos dos últimos dias o diretor-geral da NTT admitindo 6 casos de multas. Já mostrei o funcionário da Defesa Civil que estava em um dos caminhões multados e que mostrou as notificações recebidas e disse em seu depoimento que foi pedido sim nota fiscal. O Brasil inteiro já viu isso. Como é possível ainda ter coragem de mentir assim na cara do telespectador? Como é possível ter tanta cara de pau assim? Como é possível que esse tipo de gente seja chamada de jornalista e esteja aí fazendo esse tipo de manipulação suja e barata em rede nacional, enquanto um cidadão qualquer que faz publicações nas suas redes sociais está sendo perseguido pelo governo? Que país é esse em que uma mulher dessas tem liberdade para fazer esse tipo de pseudo-jornalismo, enquanto cidadãos são perseguidos por reconhecerem o valor dos verdadeiros heróis que estão no Rio Grande do Sul? Ah, mas é que não estão reconhecendo o papel do Estado. O povo precisa enxergar isso. O Estado não faz mais do que obrigação. O povo paga impostos para isso. É uma covardia que políticos, comandantes das Forças Armadas, ou seja lá quem for, estejam tentando vender a imagem de heróis, porque eles são pagos para fazer o que estão fazendo, ou em alguns casos, deveriam estar fazendo. Ninguém é herói por destinar dinheiro para tal coisa, porque é do dinheiro do povo que nós estamos falando. E por falar nisso, apesar de eu não estar aqui falando de lados políticos, porque isso é um problema do poder público brasileiro de maneira geral, Lula deu um exemplo claríssimo na última sexta-feira do que eu estou falando agora. É uma falta de respeito do prefeito não estar aqui agora na inauguração. Agradecendo ao governador Jerônimo de ter feito o hospital aqui. Agradecendo ao Lula pela universidade aqui, pelas escolas técnicas. Eu jamais iria perguntar de que partido ele é. Eu jamais iria perguntar se ele é torcedor do Bahia ou do Vitória. Eu jamais iria perguntar se ele é católico ou evangélico. Ele tinha que ter vergonha e tá sentado aqui agradecendo. Pelo amor de Deus, que sujeito sem vergonha. Me desculpe, mas eu já não consigo mais nem tratá-lo com o respeito que antes eu fazia, chamando de seu Lula. Agradecer por quê? Se essas obras foram construídas com dinheiro do povo, Lula não tira um centavo do bolso para fazer qualquer coisa. Pelo contrário, ele é pago para isso e muito bem pago. É muita falta de vergonha na cara querer que alguém agradeça por ele ter destinado recursos para a construção de alguma coisa, pois, como eu falei, é dinheiro do povo, um dinheiro que saiu do bolso do contribuinte, parte dele se perdeu no caminho para sustentar a estrutura do Estado, e eu nem vou entrar no mérito de eventuais desvios que possam acontecer, e agora retorna através de uma obra. Mas o Lula quer ser reconhecido como herói, quer que o prefeito lhe agradeça, senão como é que o povo da cidade vai lembrar que tem que votar no Lula depois, não é mesmo? Bom, já que eu mostrei um dos absurdos ditos por Lula na sexta-feira, eu já vou aproveitar para mostrar o outro, o da mulher que deveria fechar a porteira. Mas uma coisa que me dá prazer, uma coisa que me dá emoção, uma coisa que faz eu chegar em casa, encostar a cabeça no travesseiro e dormir, é quando eu entrego a chave de uma casa
para uma marisqueira. Para uma marisqueira que passa a vida inteira trabalhando. A vida inteira. E se não fosse o marido dela, que um dia vai me ensinar a jogar tarrafa, porque eu não sei jogar tarrafa. Eu tenho um lago lá no Palácio do Alvorada que tem 1000 peixes. Tem peixe de 5 quilos. Um dia eu vou levar lá para você me dar uma tarrafada comigo, eu aprender a pescar. Mas quando eu entrego a chave para uma pessoa, aquela menina que tem um monte de filho, ela tem 5 filhos. Eu falei, companheira, quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5, ela tem 27 anos de idade. 27. Então eu falei, é preciso você se cuidar. Porque na hora que o filho nasce, é preciso saber como é que a gente vai cuidar. E nem sempre o Estado cuida. Nem sempre a religião cuida. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Eu não posso dizer que ele não tem razão em falar que é preciso saber como é que vai cuidar do filho depois que nasce. Mas a forma como ele disse tudo isso, já imaginou se fosse um político da oposição dizendo? Agora, me permita voltar à Globo News, pois, como você já sabe, Daniela Lima não é a única militante ali dentro. Natuza Neri também, mais uma vez, fez um papel ridículo ao vivo. O ponto central é, a política entrou na tragédia. E quando a política entra na tragédia, e a política entrou na tragédia por meio de fake news, quando a fake news entra por uma porta, a solidariedade sai pela outra. A ajuda que é tão necessária sai pela outra. Então a gente não está tratando de algo menor quando a gente fala de fake news. Quando existe uma mobilização da imprensa profissional inteira dizendo que a fake news, ela tira das pessoas que estão sofrendo o direito de receber essa ajuda. A cara de pau nesse caso não é apenas por estar falando sobre fake news, sendo que ela mesma espalhou fake news na semana passada ao acusar Pablo Marçal de ter criado a história de que os caminhões estavam sendo multados e também por dizer que era mentira que essas multas tinham acontecido. A cara de pau nesse caso também é por dizer que há uma mobilização de toda a imprensa profissional, sendo que jornalistas do SBT e da Record, por exemplo, estão desmascarando as narrativas que a Globo e o governo estão tentando sustentar. E tem mais um detalhe nessa argumentação dela, que é de antes desse trecho que eu mostrei, que é o fato dela ter citado Pablo Hortelado. Conversava agora, entrevistava o Pablo Hortelado para o episódio de O Assunto Amanhã e perguntei para ele se esse movimento nas redes sociais se assemelhava ao movimento que a gente viu na época da pandemia. É o mesmo Pablo Hortelado que Daniela Lima também citou naquele outro texto que eu mostrei. Pablo Hortelado diz o seguinte, esse estudo do professor. E quem é Pablo Hortelado? É o coordenador daquele projeto da USP que fez a contagem de público das manifestações. Os 185 mil na Paulista, 32 mil em Copacabana e 2 mil em alguma coisa naquele ato de 1º de maio em Itaquera. Só por aí já dá para entender o nível de credibilidade, não é mesmo? Bom, antes de encerrar, se você me permite, eu preciso apenas avisar rapidamente que, além da possibilidade de ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul através da vaquinha do Badim, como eu venho divulgando nos últimos dias, se você é do Paraná e tem interesse em ir ao Rio Grande do Sul para trabalhar como voluntário, eu criei um grupo no WhatsApp somente com voluntários paranaenses para que nesse grupo essas pessoas possam se organizar juntas para facilitar a ida ao estado e também os detalhes necessários para permanecer lá. Se você tem interesse, envie para mim o seu número do WhatsApp através do e-mail contato@paulobaltokowski.com. Esse endereço de e-mail está aqui na descrição do vídeo para facilitar. Também na descrição do vídeo você encontrará os links para o curso de cortes de vídeo, onde você aprende como fazer cortes e ganhar dinheiro com eles, e eu autorizo você a usar o meu conteúdo para isso, e também o link do curso de ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial. Ambos têm garantia de 7 dias para que você receba o seu dinheiro de volta se não ficar satisfeito com as aulas. Em caso de dúvidas em relação a isso, você também pode entrar em contato comigo por esse mesmo endereço de e-mail. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.